Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. No Bem Viver de hoje, nós vamos falar sobre esclerose múltipla, uma doença que afeta principalmente os adultos e mulheres. Você vai conferir também uma entrevista com um neurocirurgião. Tem notícias, tem dicas e muita informação de saúde para você. Fique com a gente, o Bem Viver está começando. E nós começamos o programa de hoje trazendo uma entrevista com um neurocirurgião que vai falar sobre a atividade e também as novidades nos tratamentos, principalmente das doenças relacionadas à coluna. Qualquer doença que ocorra no cérebro, no cerebelo, no tronco encefálico, na medula espinhal, nos nervos, nas raízes da cauda equina, ou nos nervos dos braços e das pernas, seja ela qual for, e se ela requer tratamento cirúrgico, é uma doença da alçada do neurocirurgião, mesmo que ela não vá ser operada. Se existe a possível necessidade de uma intervenção, o paciente deve ser visto por um neurocirurgião. As doenças da coluna acabam sendo bem mais frequentes e comuns do que as doenças do crânio, ou pelo menos as queixas que levam à investigação dessas situações. A incidência de um tumor cerebral ou um aneurisma cerebral é muito menor do que, por exemplo, de uma hérnia discal na coluna. E as queixas que levam à investigação de cada uma dessas doenças, para as doenças da coluna, também são muito mais comuns. Quem nunca teve uma dor lombar, ou uma dor cervical, ou uma dor irradiada para o braço ou para a perna? Então, são algumas das queixas que nos levam a investigar o paciente. A doença degenerativa da coluna nada mais é do que o envelhecimento, entre aspas, natural da coluna, que por vezes ocorre em uma velocidade diferente da do resto do corpo. Então, às vezes a gente tem um determinado segmento da coluna que foi submetido a algum estresse de sobrecarga, ou por conta de um exercício mal feito, levantou um peso que não deveria, ou sofreu um acidente, e ocorre uma lesão no disco, e ocorre um abaulamento, que a gente chama de protrusão. A gente pode dizer que sim, que é como seria uma pré-hérnia de disco. O disco ele se abaula, mas ele não ultrapassa o ligamento longitudinal posterior. E existe a hérnia discal extrusa, sensu estrito, que é essa quando o conteúdo do núcleo pulposo, que é a parte interna do disco, se insinua através do ânulo fibroso, que é a parte externa rompida, e ultrapassa não apenas o ânulo, mas o ligamento longitudinal posterior, que ele reveste a face anterior do canal vertebral na parede posterior do corpo vertebral e do disco intervertebral. Então, quando o conteúdo do núcleo pulposo se insinua por através daquelas fibras, a gente tem uma hérnia discal extrusa, a gente pode dizer. Eu gosto de comparar o disco intervertebral com um colchão. O que acontece com um colchão velho? Ele perde a elasticidade, ele achata, perde a capacidade de absorção de impacto e se esparrama. Exatamente a mesma coisa que acontece com a degeneração discal. A manifestação mais precoce é a desidratação do núcleo pulposo, e os fatores de risco para a doença vascular circulatória todos contribuem em maior ou menor grau com isso, notavelmente o tabagismo. Isso é uma coisa muito importante de salientar. Inclusive,
O tabagismo é fator de risco independente para maus resultados em cirurgia de coluna. Comparar um caso igual, um paciente fuma e outro não, a chance de complicações e de resultados piores é significativamente maior no paciente tabagista. Na verdade, é a minoria dos pacientes que vai precisar ser operada, pelo menos em termos de doença degenerativa da coluna. Então, hoje está se entendendo que é muito importante haver um controle de atividade física, um certo controle de peso, especialmente em relação à época em que se termina a formação da coluna, entre os 20 e 22 anos, todo ganho ponderal acima do peso em que o paciente tinha naquela idade será invariavelmente uma sobrecarga sobre a coluna dele, especialmente se esse peso não for de massa muscular, o que geralmente não é. Então, cuidar peso, cuidar condicionamento da musculatura paravertebral, se fala em treinar o core. Então, o papel dos educadores físicos e fisioterapeutas é fundamental. Não é só para o paciente que está com dor, que tem doença na coluna. O momento de ele fazer isso, incorporar isso na sua rotina, é antes, quando ele é saudável, quando ele é jovem, quando ele tem tempo, se preocupar com isso para que não precise vir a ser operado da coluna. Evitar situações também que submetam a coluna a um estresse mecânico significativo. Então, excesso de impacto, sobrecargas em termos de pesos erguidos ou carregados, sem, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, sem o devido cuidado ou o devido condicionamento, mesmo para aqueles pacientes que são fisicamente bastante ativos, que têm um bom condicionamento, existe um certo limite além do qual, independentemente de haver esse condicionamento, a coluna vai sofrer. Então, por isso que, em termos de treinamento, existe uma periodização que deve ser necessária. Isso é evidente em outras áreas do corpo, por exemplo, pacientes que se excedem nos treinos de corrida e fazem fraturas por estresse, por exemplo. Bom, e dentro do contexto de tratamento cirúrgico das doenças da coluna, eu acho muito importante a gente comentar sobre a cirurgia endoscópica percutânea da coluna. Isso trouxe uma mudança de paradigmas muito grande, porque nos permitiu mudar várias coisas em relação ao tratamento cirúrgico das doenças da coluna, através da cirurgia por vídeo, por punção, sem necessidade de uma incisão grande, de uma dissecção dos tecidos, de um processo de provocar cicatrizes tanto externas quanto internas extensas, e também do paciente necessitar ficar internado no hospital por conta de dor pós-operatória, por causa dos cuidados. A técnica endoscópica percutânea, que nós iniciamos aqui em Santa Maria como pioneiros em 2019 e viemos desenvolvendo desde então, ela permite que o paciente possa fazer uma cirurgia ambulatorial com 1 ou 2 pontos de sutura externos apenas, uma cicatriz de por volta de 1 centímetro ou talvez um pouquinho menos. Não precisa ficar internado, a cirurgia se torna ambulatorial, mínima dor e sangramento, não precisando de analgesia potente no pós-operatório. Isso é uma diferença muito grande, e especialmente nesse momento em que, por conta da pandemia, as pessoas ficaram um pouco com medo dos hospitais, se tornou extremamente interessante para os pacientes não precisarem ficar internados. Opera a coluna e vai para casa. E com um pós-operatório que permite um retorno às suas atividades muito mais rápido, porque o trauma tecidual é mínimo. Então, com 2 semanas de pós-operatório, os pacientes estão retomando suas atividades, estão dirigindo, estão voltando ao trabalho. Ao passo que a cirurgia convencional
exigiria no mínimo 1 mês de pós-operatório para poder o paciente retomar suas atividades usuais sem maiores perigos. Obrigada, doutor, pelas informações. E agora a gente fala sobre beleza e também saúde, porque muitas pessoas estão em dúvida sobre uma notícia que está circulando e falando sobre a vacina contra a Covid-19 e o Botox. A biomédica Ana Piccolini traz mais informações sobre este assunto. Não existe nada cientificamente comprovado que a vacina pela Covid-19 possa interferir na eficácia da toxina botulínica, do nosso Botox. O que acontece muitas vezes é que as pacientes, as pessoas, elas têm uma falta de alguns micronutrientes importantes, como o zinco, a vitamina D, a vitamina C, e isso faz com que o resultado, a durabilidade da toxina botulínica possa ser menor. Eu sempre sugiro, e sempre converso com o paciente para entender qual será a melhor técnica, o melhor tratamento em relação, qual é o que podemos utilizar como micronutrientes específicos para aquele paciente. E também, eu sempre sugiro não fazer no mesmo dia da vacina, esperar um pouquinho antes, um pouquinho depois da vacina, para que a gente não possa ter algum interferente. Novamente, não existe nada cientificamente comprovado, mas clinicamente, às vezes a gente percebe sim que pode ter alguma influência. Então, por isso, sempre converse com o profissional, sempre entenda qual é a sugestão, o que precisa no organismo específico. E antes do intervalo, conheça um pouco mais sobre o Laboratório Pasteur, que traz para a nossa cidade e região inovações constantes em exames laboratoriais. Saúde é coisa séria. Por isso, contar com informações precisas sobre o nosso corpo é vital para diagnósticos assertivos e tratamentos eficazes. Mas para contar com informações confiáveis, é necessário um elemento que faz toda a diferença: a inovação tecnológica. No Laboratório Pasteur, é a inovação tecnológica constante que garante a excelência nos exames laboratoriais. Um exemplo é a aquisição do equipamento mais avançado do mundo nesta área. A introdução do equipamento Vitrus XT7600 teve como objetivo otimizar 3 setores do laboratório: o setor de bioquímica, imunologia e hormônios. O equipamento tem uma capacidade hoje de 1.200 testes hora e também hoje em dia, com a questão da sustentabilidade, é um equipamento que não utiliza água, os seus resíduos eles podem ser descartados em lixo comum. No Laboratório Pasteur, a inovação tecnológica está presente na automação de todos os setores e na rastreabilidade de 100% dos processos, por meio de um sistema de escaneamento digital. O Laboratório Pasteur é o único laboratório de análises clínicas em Santa Maria certificado nos padrões internacionais da ISO 9001 pela DNV. Também somos acreditados PALC, selo que avalia e garante todos os nossos procedimentos técnicos. Esses 2 selos da qualidade são a garantia de rastreabilidade e controle de todos os nossos processos, da segurança e da excelência em nossos resultados. Inovação tecnológica, rastreabilidade, alta performance, excelência. Elementos presentes em cada análise realizada pelo Laboratório Pasteur. Estamos apresentando Bem Viver. Aqui na Inanna, os homens encontram procedimentos e tratamentos que visam não só tratar esteticamente, mas também qualidade de vida. Os procedimentos masculinos, eles podem ser fotodepilação, a luz intensa pulsada, limpeza de pele, reequilíbrio da microbiota, a harmonização facial e a toxina botulínica, e também a mesoterapia capilar, tratamento para a queda de cabelos. Venha conhecer a clínica e saiba mais sobre outros procedimentos masculinos direcionados para você. Inanna, beleza de dentro para fora. Voltamos a apresentar Bem Viver.
Estamos de volta com o Bem Viver e antes do próximo assunto, confira uma dica Vivacim. Aqui na Vivacim, então, a gente tem a opção dos planos vacinais. A gente tem o plano Baby, que vai contemplar as vacinas ao nascer até os 9 meses. A gente tem também o plano Infante, que vai contemplar as vacinas a partir dos 12 meses até os 18 meses. A gente tem o plano Adulto, que vai contemplar então a vacinação para o adulto. E a gente tem também um plano para gestante, então contempla as 3 vacinas que são indicadas nesse período de gestação. As vantagens então dos planos vacinais que a gente tem aqui na clínica, quando a pessoa adere ao plano, as vacinas que não tem sido muito raro, né, estão entrando em falta, né, devido ao atual cenário da pandemia, falta insumos para a produção de algumas vacinas. E quando adquire o plano, automaticamente as vacinas são reservadas, né, para aquela criança, para aquele adulto. Então não tem o risco de chegar no período indicado de receber a vacina, de ter falta. Outra questão importante é que a criança vai iniciar e terminar a vacinação com o uso do mesmo laboratório, que é o mais indicado. Outra questão importante também do plano são as condições, né? Então, ou ela tem um valor mais acessível, né, no pagamento da vacina, ou ela tem mais facilidade no parcelamento desse plano vacinal. Então, são descontos especiais que a pessoa tem ao adquirir o plano e também uma condição melhor de parcelamento. Então, adquirindo, né, algum plano de vacinação aqui na clínica, você vai garantir dessa forma, né, a tranquilidade e a segurança de ter as vacinas no período indicado. Santa Maria é a cidade brasileira com o maior número de diagnósticos de esclerose múltipla no Brasil. Com uma média nacional entre 15 e 18 casos para cada 100 mil habitantes, o município do Rio Grande do Sul registra 27 casos para a mesma proporção. No total, o país tem cerca de 40 mil casos de esclerose, uma doença com uma diversidade de sinais e sintomas, o que dificulta muito o diagnóstico precoce. A vice-presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria mandou uma mensagem aqui para o Bem Viver. Eu sou Silvane, sou docente do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria. Sou também um dos membros fundadores da Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla de Santa Maria e região, a APENSMAR. E é hoje, na qualidade de vice-presidente da associação, que eu venho falar um pouquinho no programa Bem Viver sobre a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que atinge basicamente, principalmente, jovens. E nós temos hoje uma característica muito importante, um fator muito importante, na verdade, é que cada vez mais indivíduos mais jovens, ainda mais jovens, né, cada vez com menor idade, são diagnosticados com esclerose múltipla. Atualmente, nós já temos crianças diagnosticadas com essa doença. A esclerose múltipla é uma doença de origem autoimune, ou seja, é uma doença onde o sistema imunológico reconhece as células nervosas, ou seja, os nossos neurônios, como células invasoras, como células inimigas do organismo. E a partir disso, o sistema imunológico gera um processo inflamatório no sistema nervoso central. Esse processo inflamatório no sistema nervoso central leva ao indivíduo uma série de sintomas, uma série de problemas, né? O que acontece? Entre tantos problemas e entre tantos sintomas, a gente tem como principal e o mais característico, nós temos a fadiga. A fadiga não é aquele cansaço que a gente imagina e que a gente tem no dia a dia depois de horas de trabalho, depois de uma prática de exercício intenso, não. A pessoa que tem esclerose múltipla tem uma fadiga, ou seja, um cansaço extremo a partir de simples situações, de simples ações do cotidiano, como
o ato de levar um garfo, um talher, o alimento à boca, né? De realizar a sua higiene, de tomar o seu banho, de preparar um alimento, de trabalhar, de estudar. Então é um cansaço extremo e inexplicável que normalmente não teríamos no nosso dia a dia. Um fator também bastante importante é que, se considerarmos que a esclerose múltipla ela atinge jovens, e esses jovens, né, na nossa atualidade, são muito ativos e estão inseridos em diversas atividades do cotidiano, do trabalho, no lazer, na vida, né, doméstica, podemos, né, e é muito comum, que se imagine que esse cansaço extremo, que essa fadiga extrema está relacionada à sobrecarga de trabalho. E, na verdade, ela é o sintoma principal da doença da esclerose múltipla. É uma doença que tem predominância no sexo feminino, em jovens, na fase ativa, ou seja, na fase que eles estão estudando, trabalhando, se organizando para o casamento, né, ou na faculdade, se constituindo enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser social ativo. Isso implica muito, né, no cotidiano, na vida das pessoas, implica principalmente no seu bem viver, né, que é o tema então que nos acolhe hoje neste programa. E aí o que acontece? Foi justamente tentando conhecer um pouquinho sobre a esclerose múltipla, buscar os seus direitos e ter maior assistência nessa necessidade do cotidiano e da vida cotidiana, que um grupo de pessoas lá no ano 2000, os primeiros pacientes então que se sentiram incomodados em receber o diagnóstico dessa doença e se sentiram incomodados por não ter uma perspectiva ainda de cura, porque a doença ela ainda não tem uma causa definida e, portanto, então, ela ainda não tem a sua cura. Ela tem um tratamento, né, que inibe ou impede, né, a progressão da doença, mas ela não tem ainda uma causa definida. Isso, então, traz um incômodo, né? Um incômodo muito importante, porque a pessoa que tem a doença, ela vai conviver, ela precisa conviver sempre com o futuro indefinido, né? Ela não sabe qual vai ser a progressão, a evolução dessa doença, até porque nós não temos um tipo de esclerose múltipla. Hoje nós sabemos que nós temos pelo menos 5 tipos diferentes de esclerose múltipla. E isso só pode ser definido a partir de um acompanhamento médico, né? É o médico que vai estar trabalhando sobre essas questões de diferenças, né? E de qual tipo de esclerose múltipla eu estou inserida, né? Ou eu tenho. Então, o que acontece? No momento que a pessoa tem essa doença e não sabe o que vai ser o futuro dela, diversos são os impactos, né, que acabam acontecendo na vida dessa pessoa. O medo, a angústia, né, por vezes a negação, por vezes, né, a dificuldade de receber o tratamento adequado, de descobrir qual é a medicação, de descobrir qual é a melhor forma de se reconhecer novamente enquanto pessoa, enquanto cidadão que convive com uma doença, vai ter que conviver com essa doença. E é nessa perspectiva que em 2009, esses mesmos indivíduos se reuniram junto com a terapia ocupacional e fundaram a Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla. Hoje, a Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla trabalha especificamente na divulgação da doença, na conscientização da população, da importância de que essas pessoas, né, recebam o diagnóstico de forma mais precoce, porque o diagnóstico da doença ainda é muito demorado, justamente porque falei da questão da fadiga, né, que a pessoa fica imaginando que ela está cansada, então, porque ela teve muitas atividades, a minha vida está muito corrida, eu estou com muitas funções, e aí eu acho que é disso, né? Então, todos esses fatores impactam muito no cotidiano da pessoa e acaba com que a pessoa vá deixando para depois e não vá percebendo. Então, ela só consegue perceber quando ela chega numa situação
mais extrema e que ela tem um sintoma, tem um acúmulo de sintomas, né, um grupo de sintomas que por vezes são muito parecidos com o do acidente vascular cerebral, né? Então, onde há um processo inflamatório maior no sistema nervoso central e essa pessoa então busca ajuda. No momento que a pessoa descobre que ela tem esclerose múltipla, ela pode sim continuar a viver bem, porque é isso, o que importa é eu viver bem. Eu tenho esclerose múltipla, eu entendo que eu vou ter algumas limitações, eu entendo que eu vou ter algumas dificuldades, mas isso não impede de eu viver. Eu vou ter que me readaptar, eu vou ter que me reorganizar. A Pensmar trabalha em parceria, então, com o curso de terapia ocupacional e outros cursos de outras áreas, no sentido de auxiliar com que as pessoas possam ressignificar o seu cotidiano, reaprender a viver e manter as suas atividades, as suas ocupações, a partir da nova realidade, que é ter a esclerose múltipla, saber que eu vou ter alguns sintomas, talvez, né, algumas pessoas desenvolvam algumas sequelas, dependendo do grau do processo inflamatório que ela desenvolveu, né, e se ela conseguiu impedir ou não que desenvolvesse lesões no seu sistema nervoso central. Mas então a Pensmar trabalha nessa perspectiva de levar as pessoas à informação sobre a doença, sobre o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico, como que ela recebe o acesso ao tratamento, que ela tem direito ao atendimento, o tratamento, desde o seu diagnóstico, né, o acompanhamento, quais são os possíveis fármacos, embora a associação não intervenha, né, nesse sentido. A gente não trabalha com a perspectiva de fornecer medicação, mas a gente trabalha na perspectiva de levar informação, porque nós entendemos que a informação é sempre o melhor remédio. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a associação, é só procurar pelas redes sociais mais informações. Vamos falar agora sobre beleza masculina e quem tem um recado é a Inana, confira. Sou Ana Piccolini, sou biomédica esteta, patologista clínica e bioortomolecular da Clínica Inana. Os homens têm se cuidado cada vez mais, têm se preocupado com a sua aparência, com sua autoestima e também com seu bem-estar. A mesoterapia capilar ou intradermoterapia capilar são injeções, aplicações de vitaminas, de enzimas no couro cabeludo para fortalecer o cabelo, também para reduzir a queda capilar e assim evitar então com que fiquem algumas falhas no couro cabeludo de cabelo. A harmonização facial também é um dos queridinhos pelos homens, porque vem a harmonizar sutilmente, dar um ar mais natural, mas também corrigir algumas imperfeições. E para harmonizar e deixar natural, a toxina botulínica também nos auxilia, porque vai tirar aquela expressão de cansaço, de braveza do homem, melhorando então a qualidade da pele, melhorando também o aspecto e a aparência. A limpeza de pele, ela também é fundamental e é muito procurado por este público, porque além de remover todas as células mortas, ela também faz com que os próximos passos de uma higienização, o produto ser utilizado, tenha uma permeação melhor na pele. E juntamente da limpeza de pele, a luz intensa pulsada também é muito utilizado, fazendo com que remova aquele vermelhidão que muitos homens têm. Também faz um fotorrejuvenescimento facial. Isso vai deixar o homem com uma aparência melhor e com uma saúde e qualidade da pele. Sem falar que reequilibra também a microbiota da pele. A fotodepilação ou a depilação com a luz intensa pulsada também tem sido procurado por este público masculino, para tratar a questão de foliculite na região da barba ou também aqueles pelos indesejados, região de tórax, e ele tem um resultado bem efetivo. Este foi o Bem Viver, feito especialmente para você, com muita saúde, muita informação e bem-estar para a sua vida e para o seu dia a dia. Continue nos acompanhando na programação da TV Diário, canal 526 e 26 da NET, na rádio CDN e também nas nossas redes sociais. Uma ótima semana para você, cheia de bem viver, e até o próximo programa.
Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, clínica de biomedicina estética.